Bom dia, Vilela. Bom dia, Cavanha. Tudo bem? Bom Tudo dia. bem? Bom Tudo dia. bem. Arquitetura corporativa com distanciamento social. Desculpa. Só um minuto para eu tirar aqui, desculpa. Não se preocupa, não. Arquitetura corporativa com distanciamento social, com o Leonardo Vilela. Obrigado por aceitar o café. Bom dia. Eu que Podia pedir para agradeço. você podia se apresentar de forma resumida para a gente? Claro, rapidinho. Tudo bem, Cavanha? Bom dia aí, bom dia para quem estiver participando. Meu nome é Leonardo Vilela, eu sou arquiteto do Homo Arquitetura, uma empresa de arquitetura especializada em projeto de arquitetura, gerenciamento de obra e construção de espaço corporativo. A nossa empresa está, ano que vem faz 20 anos, assim, a gente só trabalha nessa área de atuação e por um acaso a gente acabou ao longo da nossa carreira aí desenvolvendo mais um nicho de óleo e gás, então, que representa assim uma carteira maior dos nossos clientes. Ótimo, obrigado. Algumas semanas atrás tivemos um café, Fernando Souza, você, né? Eu vi. E vocês mostraram a TI e arquitetura, né? Nos tempos aí de pandemia, etc, etc. Bom, ocorre que esse assunto está numa evolução, numa constante checagem, né? E aí, vendo o teu material aquele dia, e o do Fernando nós fizemos um café com ele específico, a gente fez Também vi, ficou muito sexta-feira legal, né? passada. E Muito aí bom. falamos, muito legal. E aí agora, então, você mostrou um material que eu achei extremamente oportuno você trazer para nós todos aqui, né? Então, eu queria pedir para você ficar à vontade aí e mostrar o material que você tem de arquitetura para distanciamento social, por favor. Tá, beleza, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui a apresentação. Só uma introduçãozinha, assim, a gente vai procurar tentar dissertar sobre esse assunto agora em três partes. Assim. Vou fazer uma introdução e uma contextualizada, depois eu vou falar mais sobre arquitetura, sobre assim, as ações de arquitetura para esse trabalho, nesse momento, e aí depois tem uma conclusão que a gente pode falar de uma fase seguinte. Deixa eu compartilhar aqui a nossa apresentação. Deixa eu botar no modo de apresentação. Aí. Tá beleza? Tá. Por favor, tá certo, só o modo de apresentação, pronto, funcionando. Tá. Então, só esclarecendo, esse tema é basicamente o que a gente vai falar hoje aqui, como o próprio Cavanha comentou numa conversa nossa. Assim, a nossa primeira conversa foi bem conceitual. A ideia agora é falar mais sobre a prática de atuação nesse retorno que as empresas estão começando a se movimentar agora para voltar ao escritório. Então, eu preparei uma introduçãozinha aqui só para contextualizar, sem querer repetir o que a gente já tinha falado no papo anterior, mas isso é importante só para entender a gente considera esse momento que a gente está vivendo em três fases. Foi mais ou menos o que a gente introduziu na última conversa. Assim. A primeira fase a gente chama de que aconteceu imediatamente no momento da quarentena, que foi o home office. 100% das empresas foram para casa. Eu até botei o lock ali, porque assim, a gente defende um pouco de que esse home office não é um home office genuíno. Foi um home office forçado. E a gente tem muita dúvida do que vai acontecer no futuro quando 100% das pessoas puderem voltar ao escritório. Né? Tem muito artigo e muitos profissionais defendendo de que o home office foi um sucesso total. Assim, a gente já escutou até comentários de empresas. Ontem eu soube, isso também, todo dia tem uma novidade. Ontem eu soube de uma empresa que entregou todo o espaço ocupado por eles. Eles definiram, nesse momento, que no futuro, 100% da empresa, mais de 100 funcionários vão trabalhar em home office.
Minha opinião pessoal é que isso é um pouco arriscado, porque o home office futuro não é o mesmo home office do home office de agora, que é um home office forçado. Então, assim, tem a fase 2, que é a fase que, assim, que é muito bom a gente estar conversando agora, Cavanha, que nós estamos, nesse momento, assim, há de uns 15 dias para cá, trabalhando intensamente nesse tema, que as empresas já estão começando a se movimentar para, talvez, em agosto, voltar ao escritório. Então, nessa fase 2, uma característica, o home office vai continuar, porque se discute a porcentagem de funcionários que iria voltar para o escritório, ocupar o escritório. A gente tem tido experiência que varia entre 20% a 50% de retorno ao escritório e ocupação das mesas. Então, assim, essa fase 2 é a fase do agora, que a gente está chamando, que é adequar os espaços que eles têm, considerando esse distanciamento que a gente está vivendo já há uns meses. A ocupação parcial do escritório, como eu falei, que a gente tem trabalhado entre 20% e 50%. E aí, assim, o legal que a gente tem visto nessa discussão é o quando voltar, né? Porque, assim, já tem empresas... Essa discussão dos nossos clientes tem sido, assim, primeiro, eles, de 15 em 15 dias, eles reavaliam quando que isso vai acontecer. Alguns já meio que pré-definiram estimando voltar em agosto, e a gente já tem clientes que já afirmaram que esse ano não volta. E aí eu coloquei essa imagenzinha abaixo, assim, porque assim, uma coisa que eu acho que tem que ficar muito, muito clara nessa fase 2, e até na fase 3, na verdade, que, assim, como eu falei, ontem a gente teve uma nova informação. Então, todo dia estão surgindo novas informações e novas experiências. Com certeza absoluta, ao longo desses próximos meses, inclusive no momento que as empresas já ocuparem o espaço, também ainda vai ter muito teste. Como, sem querer ser repetitivo, porque todo mundo já fala isso, na verdade, assim, a gente está num momento de muita indefinição. Então, os colaboradores e as empresas têm que se dedicar e se concentrar, na minha opinião, nesses três caminhos aí, você ter empatia e se colocar no lugar dos outros, isso na vida e no trabalho, a colaboração, que é um assunto que a gente vai bater firme nessa nossa conversa agora, e principalmente a experimentação e o feedback. Assim. É fundamental estar todo mundo aberto, com a mente aberta e com a necessidade e a tranquilidade de acertar e errar, e principalmente dar feedback para as coisas melhorarem. E como a gente tinha falado, tem uma fase 3, que é o futuro do escritório, que aí eu coloquei assim, o home office continua com uma exclamação e uma interrogação, porque assim, eu tenho muita dúvida, pessoalmente, do quanto que isso será o sucesso que estão falando hoje que é o sucesso, e a fase 3 corresponde a ocupar 100% do escritório, provavelmente quando tiver a vacina ou um remédio aí que permita isso. Esse slide daí, assim, eu vou ficar um tempinho nele, mas vou tentar ser breve. Como eu falei anteriormente, assim, tem uma coisa que eu escuto um pouco os profissionais falando, mais da nossa área de arquitetura, de imobiliária, etc. Escuto isso um pouco mais dos clientes, mas muito setorizado. Assim. A gente, como eu falei, a gente tem uma experiência grande em óleo e gás, assim, e como gerenciadora, a gente tem um contato forte, constante e frequente com diversos departamentos da empresa e do nosso cliente durante o processo de projeto, de execução de obra e de pós-obra. Assim. O que a gente enxerga, em cima de tudo que a gente já escutou, leu e está trocando ideia com o cliente, é de que esse momento agora de retorno ao escritório e a fase 3,
é um momento onde eu coloquei nesse mapa 4 departamentos da empresa, que é o Facilities, a gente tentou representar aqui com uma simbologia, o Facilities, HSE, Recursos Humanos e TI, e Arquitetura. A palavra colaboração, eu tenho até um certo preconceito, porque ela acabou sendo colocada num vocabulário corporativo que, de vez em quando, aparece, perde um pouco o seu valor. Mas eu acho que assim, eu vou usar bastante nesse papo, porque eu acho que esse momento é um dos momentos mais fortes que a gente está vivendo, onde essa palavra tem que fazer sentido. Tanto entre as pessoas físicas, pessoas jurídicas e entre os departamentos da empresa. Então, assim, nesse processo de volta ao escritório, cada departamento tem uma função muito clara e definida. E todos eles têm que trabalhar em conjunto, em harmonia, para que as coisas deem certo e os funcionários retornem com tranquilidade, com segurança, conforto, bem-estar e etc. Então, assim, eu vou tentar ser bem breve aqui, passando uns itenzinhos de quais são as ações de cada departamento, porque eu quero me concentrar em arquitetura, que é o nosso tema. Essa apresentação, uma outra observação, assim, essa apresentação é mais completa, a gente está conversando aqui internamente em transformar isso num e-book para nossos clientes e para público. Então, provavelmente, semana que vem, a gente vai ter mais ou menos tudo que eu estou falando com um pouco mais de detalhe, mas também de uma forma mais amigável para ceder em documentos, num único documento para todo mundo que estiver assistindo e quem tiver interesse. A gente provavelmente vai transformar isso num documento público no nosso site. Tem nesse processo de retorno do escritório, sem contar a arquitetura, que eu vou detalhar melhor, tem um momento que tem que ser bem avaliado, aí eu acredito pelo pessoal de Facilities e HSE, que é o retorno antes de chegar no escritório. Antes de chegar no escritório, tem que ser conversado e pensado sobre o transporte, sobre o acesso ao edifício e sobre tudo que tem que ser feito dentro do escritório agora que ele está 3 meses fechado, como uma limpeza detalhada, uma coisa muito importante que é a limpeza de duto de ar-condicionado, higienização, instalação de um filtro para troca de ar, troca de ar externo. O HSE, que nós que temos muita experiência com óleo e gás, temos uma relação, assim, desde o início do nosso trabalho no mercado de óleo e gás, a gente tem técnico de segurança como parte da nossa equipe. Muito por causa da demanda do mercado de óleo e gás, que é bem rigoroso nesse tema. Não que as outras empresas também não sejam, mas são menos. Então, assim, por isso que eu incluí o departamento de HSE nessa árvore aí de colaboração, porque eu não vou dizer que é o mais importante, mas talvez seja um dos mais importantes. Assim. Eu vejo, a gente vê alguns itens como sinalização de distância, o controle de medição de temperatura, a questão de máscara, monitorar a saúde dos usuários e dos familiares, manter a higienização frequente do escritório. Uma coisa legal que a gente já ouviu e que talvez nesse momento seja importante é considerar um médico infectologista na equipe. Não sei se todo dia no escritório, mas que vai visitar com uma frequência. Eu acho que isso não tinha antes, assim, não era comum e talvez nesse momento seja necessário. E tem uma coisa de HSE que assim, isso eu faço questão de chamar muita atenção e talvez eu repita isso algumas vezes aqui. A gente em obra faz o diálogo diário de segurança, que é DDS. O pessoal de HSE também faz isso. Na minha opinião, eu acho que nesse momento de retorno ao escritório, isso tem que ser uma ação que vai fazer parte do dia a dia do escritório, como se faz parte do dia a dia de uma plataforma ou de uma obra que a gente executa.
porque comunicação, nesse momento, é fundamental. Assim, a gente vê no dia a dia como é muito difícil fazer com que as pessoas respeitem algumas normas, né? Assim, então, isso eu acho que é uma questão que tem que ser chamada a atenção e, no meu entendimento, isso é parte das ações de HSE. Essa questão de comunicação também está diretamente ligada, no meu entendimento. Aí eu falo assim, quem estiver escutando de empresas, fiquem à vontade para fazer comentários caso eu, ou posterior, caso eu esteja falando alguma coisa errada ou em relação à responsabilidade de cada departamento. Mas é mais ou menos o que a gente enxerga e a gente entende da experiência que a gente tem. O pessoal de RH também é fundamental para essa comunicação, tanto quanto de HSE. E aí eu acho que eles também têm que ver a questão de estabelecer rodízio de funcionários, horário, regra de utilização de áreas comuns, quarentena de expatriado, que é uma coisa fundamental, assim, porque expatriado também ainda tem a questão do hotel que ele está ocupando, premissa de quem volta nesse primeiro momento, né? Quem se sente seguro, grupo de risco, transporte público, quem se identificou ou não com home office que vai continuar. A parte de facilities também, manutenção de ar, se puder priorizar a ventilação natural é melhor, usar sala com porta aberta. E, só para concluir aqui, a parte de TI. A parte de TI eu não vou nem falar muito, tem alguns itens que são importantes, mas assim, o último papo do Fernando foi sensacional, então acho que vale a pena até dar uma olhada nessa questão. Então, sobre colaboração, Cavanha, eu já dei uma geral sobre quais são as ações de todos os departamentos. Isso é a preparação, então, né? Isso é o preparo. São ações que têm que ser tomadas antes e no início do retorno ao escritório. Como eu julgo muito importante esse trabalho em equipe, eu estou dando só uma introduzida no que eu entendo como ações das equipes de TI, HSE, RH e facilities. Uma abordagem geral. Exatamente, para organizar. Aí eu vou entrar na parte de arquitetura, que é o que a gente está trabalhando e mostrar como exemplo o que a gente está fazendo, né? Uhum. Essa imagem eu achei legal, assim, mas ela apesar de ser realidade, ela é simbólica, assim. O principal do trabalho de arquitetura nesse momento será, assim, garantir o distanciamento. Por isso que a gente chama no nosso tema, assim, layout com distanciamento social, que é o que todas as autoridades estão exigindo manter e continuar respeitando, né? Que é a principal medida para a gente eliminar o risco de contágio. Então, essa imagem é bem interessante, porque assim, esse produto não é um produto que tem no Brasil, mas ele mostra e exemplifica como os usuários e os colaboradores têm que se distanciar com esse painelzinho. Vamos lá, então. Esse é um modelinho de planta que a gente... Um dos que a gente já desenhou e está meio que transformando aqui na nossa apresentação para os clientes como uma planta de distanciamento padrão. Eu vou começar a falar de itens de arquitetura que estão representadas nessa planta. O primeiro deles e o principal, que a gente, assim, várias pessoas já estão trabalhando, falando, as empresas de imobiliário também, desenvolver o layout nesse formato de zigue-zague. Isso provavelmente, para qualquer tamanho de estação de trabalho, será a melhor solução, mesmo com mesas maiores. A gente tem trabalhado aqui, e visto também em outras situações, o exercício de trabalhar com distanciamento de 1,5 a 2 metros. Isso depende do cliente, depende de premissas do cliente. Então, assim, nos nossos layouts, a gente está representando um raio no eixo da parte frontal da mesa para mostrar e provar esse distanciamento entre os usuários. Aqui a gente preparou uma sequenciazinha de imagem que mostra exatamente as ações
que devem ser feitas em estações de trabalho. Isso é uma configuração atual de um escritório. Primeira ação que tem que fazer é excluir cadeira das mesas que não devem ser utilizadas. E aí, nesse movimento aqui, ó, a gente jogou o gaveteiro para debaixo da mesa que não vai ser utilizada, para não correr o risco de alguém puxar a cadeira e levar para essa área e um sentar perto do outro. E, assim, ó, atualmente é muito comum alguns gaveteiros terem um puff que serve de uma almofadinha, gaveteiro volante, tá? E serve de uma cadeira para uma pequena reunião e um bate-papo. Então, assim, uma coisa que a gente recomenda que é possível é os gaveteiros que tiverem esse puff, tirar o puff também, por 2 motivos. Para evitar de que usem para sentar e para tirar mais tecido, que é um acumulador de bactéria do ambiente. Assim, quanto menos superfície que possa acumular vírus e bactéria, melhor. Então, assim, o gaveteiro com o laminado é melhor para manutenção e impede de pessoas sentarem para bater um papo um do lado do outro. Nessa imagem, a gente desenhou o raio de distanciamento. Existem hoje dos fornecedores, tem um slide aí no futuro que eu vou mostrar, existem hoje soluções de fornecedores de carpete para resolver isso de uma forma que até valorize a estética do escritório, mas isso para quem estiver disposto a investir, que eu acho que não é o momento, mas a gente já sugeriu isso também, ainda não executou, mas já sugeriu. E trocar o carpete, fazer uma marcação no carpete, botar um piso vinílico no local do raio de marcação. Essa ação, pelo que a gente está passando, é a ação que está tendo mais demanda no momento, que é a instalação de divisores de acrílico ou vidro com uma altura maior para evitar o contato entre os usuários, mesmo que eles estejam distantes 1,5 m, 1,80 m ou 2 m. Então, assim, esse é um movimento que está tendo forte no mercado. Assim. Volto a dizer, eu não sei o quanto que isso vai ser realmente eficaz e vai dar certo, mas é porque a gente está, nesse momento, começando a fazer tudo isso. Então, vai ser uma experiência aí no futuro. E outra questão que está marcada na nossa planta e que é muito discutida é definir um fluxo de circulação em sentido único. Então, assim, também existem soluções de carpete ou adesivo em piso frio para marcar uma seta no piso aonde todos devem acompanhar esse fluxo, né? Uma coisa muito importante que a gente chama atenção, inclusive o pessoal de HSE ficar atento a isso, é a questão nos DDS deixar muito claro o que é fluxo no dia a dia em relação à questão do Covid e o que é rota de fuga. Porque num momento de desespero e numa situação de emergência, isso pode fazer uma confusão. Então, isso eu acho que tem que ser falado, por isso a importância do DDS. Isso tem que ser falado com frequência, todo dia, para não haver essa confusão. Aqui eu peguei algumas imagens, e tem ao longo da apresentação algumas imagens de produtos de mercado, para mostrar para vocês que isso não é só ideia de fácil acesso, fácil compra e fácil no mercado nacional. Aqui esse filme é muito bom, da Cushman, que eles desenvolveram um vídeo que eles chamam Six Feet Office. Esse vídeo é o vídeo do que eles implementaram no escritório de Sydney. Então, esse vídeo é muito ilustrativo sobre opções de marcação no piso aqui com adesivo, que é uma coisa que eu não sei se vai dar certo, estação de trabalho com uma forma geométrica diferente, seta com a rota de fluxo. Então, isso é uma solução bem legal aí. Aqui é um exemplo de produto de mercado que eu peguei para mostrar para vocês, que também é de fácil acesso. Marcação de setas com o próprio carpete em vez de adesivo. Esse fornecedor, inclusive, eles fizeram uma placa agora, nesse momento, com uma seta impressa, e essa parte circular, ó, ela é solta, na verdade. Então, se o prédio é oblíquo e a paginação do carpete em placa
que é ortogonal, a seta não coincide com a paginação, você pode girar a parte redonda para colocar a seta no sentido da rota de fluxo. E aqui algumas soluções com o próprio carpete padrão que se pode brincar para marcar esse fluxo. Essa imagem leva a gente num outro assunto rapidinho, só para falar sobre staffing. Uma das questões que eu falei no começo, que eu acho que talvez seja a função do RH junto com o Facilities, que é definir quem volta, no mercado de óleo e gás, que é o que a gente trabalha mais, provavelmente uma das premissas para definir quem vai retornar são alguns departamentos específicos do mercado de óleo e gás. Então, essa é a foto de uma empresa que a gente já fez, onde tem uma equipe de geologia com máquina específica e monitores grandes. Assim. A gente soube que essa galera, para trabalhar em casa agora, nesse momento, foi um problema. Alguns tiveram até que levar a sua própria máquina, que é uma máquina específica para os softwares de geologia e geofísica, levar para casa. Então, é aquela situação. Se é um apartamento que o cara está na mesa de jantar com uma máquina dessa, talvez esse departamento, com certeza, tenha que voltar rápido. E algumas salas específicas, como sala de crise, sala de visualização, sala de controle, algumas salas de reuniões que vão ter que ter rever o uso com distanciamento. Isso também é uma solução que é muito provável que se coloque em prática, e a gente recomenda, assim, como nas mesas não pode ter muito produto e muito material, muito objeto pessoal, equipamentos, aparelho telefônico, o pessoal tem que evitar ter o máximo de coisa na mesa para simplificar manutenção, limpeza e etc. A empresa ter um locker que você chega e coloca tudo nesse locker e não leva nada para sua mesa é uma boa atitude, entendeu? Que assim você não elimina objetos pessoais da sua mesa. Então, isso é uma solução que a gente recomenda. E algumas empresas também vão adotar um sistema agora e talvez no futuro de hot seat ou hot desk, que chama, que são mesas que não têm dono. Então, essas mesas que não têm dono tem que ter locker, porque não tem gaveteiro e não tem dono a mesa. Então, cada usuário tem que ter como se fosse um escaninho, né? Vilela, interessante isso que você falou de retirar os objetos de cima da mesa, porque isso também propõe uma limpeza mais fácil, menos complexa para quem está passando e não sabe o que pode mover, o que não pode mover. E a limpeza é alguma coisa que eu acho que deve ser uma tônica desse momento, não é não? Com certeza absoluta. Assim, no escritório inteiro, nos sanitários, nas copas e nas mesas. Assim. Eu vou só tirar a licença para recordar um item que eu acho que até você, Cavanha, fez um comentário no papo com... Fernando. Eu achei sensacional, no papo com o Fernando. Você lembra que ele mostrou um dispositivo que fica verde, vermelho ou apagado na mesa e é controlado por um aplicativo? Sim. Aquilo serve até para assim, eu cheguei na mesa, trabalhei, saí, você marca uma mesa que deve ser limpada depois de ser utilizada. Certo. Para o pessoal da manutenção passar por ali, é que nem churrascaria, mal comparando o verde e o vermelho, né? É exatamente isso, assim. Aí, para a higienização dessa mesa, quanto menos coisa tiver nessa mesa, melhor, sem dúvida nenhuma. Aquele negócio de porta-retrato, porta-lápis, o seu documento, a sua bolsa, esquece. Carteira, bolsa, porta-retrato, você vai com o celular e tem um notebook. Vilela, tem outra coisa que acho que está no contexto atual que você está falando, é a seguinte questão: utilizar cadeiras sem rodinhas poderia ser interessante para lembrar de manter a distância entre as cadeiras? Seria interessante. A gente até brincou sobre isso, assim, porque, como eu falei no começo, o mais difícil vai ser controlar o ser humano e fiscalizar o ser humano, assim. A gente sabe que o ser humano é complexo. Assim. A gente já soube de casos onde estão pensando em deixar um profissional dedicado na empresa para fiscalizar as pessoas. Então, pensa só, assim, numa sala de reunião, a gente já fez essa brincadeira entre a gente,
nesse comentário. Assim. Numa sala de reunião, que tem 8, eu vou mostrar a imagem, tem 8 pessoas, e vão ter 2 só, e a cadeira do escritório todo é com rodízio, assim, é difícil na hora você controlar. Até a gente falha, porque a gente não está acostumado a isso. Não na maldade, mas a gente não está acostumado no dia a dia. A gente fez até essa brincadeira de assim, o ideal seria a cadeira não ter rodízio, mas aí tem que trocar a cadeira. O mais barato seria pegar uma abraçadeira e parafusar a cadeira no chão. É lógico que isso é brincadeira. Mas assim, o ideal seria não ter rodízio. Em salas de reuniões, em áreas comuns, por exemplo. Mas assim, o que a gente vê e o que a gente está trabalhando, Cavanha, é para soluções com o menor custo possível. São soluções de adequação. Essa é outra pergunta que chegou aqui. Não tem assim... Como são os custos... Peraí, deixa eu ler aqui. Como são os custos dessa transformação? Parece que muito baixos. Assim, isso é uma premissa nossa sempre que a gente começa a fazer algum trabalho desse que pedem para a gente. Eu insisto um pouco, mas isso é teoria de cada um, mas baseado em informações que a gente tem técnicas e científicas. Assim. Vou dar um exemplo. Se as autoridades científicas indicam que você tem que estar distante 2 metros de uma pessoa, nesse momento, se você atende aos 2 metros, minha opinião, não precisa gastar dinheiro com os painéis divisores, porque você está atendendo aos 2 metros de distância. Em todo esse cenário de retorno ao escritório, na minha cabeça, a principal, no meu entendimento, nos casos que a gente está trabalhando, o único e principal item que se tem despesa é a compra de painéis divisores. Porque o que a gente... E assim, um custo de comunicação visual, que é um custo de uma campanha de conscientização. Colar, como você vê em todos os edifícios corporativos que estão sendo adequados, botar adesivo no piso, faixa de distanciamento, seta de fluxo de banner com algumas informações, algumas sinalizações na parede chamando a atenção e repetindo 1000 vezes, que o próprio Fernando, voltando ao Fernando, deu uma ideia sensacional de uma solução de TI, que é colocar isso nas televisões corporativas espalhadas no escritório, colocar na proteção de tela dos computadores de todos os colaboradores, que vai ser assim, bota um filmezinho ali na proteção de tela com todas as recomendações que você tem que tomar. É uma forma de comunicação barata, que você não gasta dinheiro com adesivo, entendeu? Com adesivo, com banner, com... Então, assim, Tá certo. Eu queria só pedir desculpas por ter interrompido. Queria pedir desculpas por ter interrompido o teu fluxo, o teu raciocínio. Não. Quiser voltar aí. Tá. Senão até, assim, daqui a pouco pode interromper à vontade e perguntar à vontade. Assim, Tá bom. Então, vamos lá, continuando aqui. Isso daqui é uma solução... Isso eu trouxe como exemplo, mas eu acho que seria para uma fase 3, que é, em novos projetos, se realmente se confirmar o distanciamento entre os usuários, talvez seja melhor pensar em geometria diferente da estação de trabalho do que usar a plataforma que está mais popularizada hoje, que é um sentado de frente para o outro e um do lado do outro. Talvez esse tipo de layout, com formas diferentes de estação de trabalho, vale a pena recuperar. Que isso causa um distanciamento maior pela simples planta da mesa. Né? Aí, então, a questão da cadeira, né? Infelizmente, voltando à questão da cadeira, assim, o ideal seria não ter rodízio, mas é difícil de comprar. E a cadeira não dá para simplesmente... eu confesso para você, posso até ver com um fornecedor ou outro e escrever depois no nosso papo aqui. Eu não sei se é possível tirar o rodízio e botar uma sapata. Talvez isso seja possível. Isso... Desculpa. Isso talvez seja uma solução barata para quem comentou aí sobre não ter rodízio na cadeira. Então, assim, excluir cadeira da área de staff, reunião e interlocutores é fundamental. Aí o cliente vai ter uma dorzinha de cabeça aí para saber onde é que vai guardar elas enquanto não estiver usando. Aí é um exemplo da sala de reunião, Cavanha, só que eu falei das cadeiras. A gente tiraria algumas cadeiras para manter esse distanciamento. Aqui eu acho que está desenhado
1,80. Aí, numa sala de 8 lugares, teria 2 pessoas. Numa sala de 6, eu acho que também 2. Numa sala de 12, talvez 4 pessoas. Assim. Em sala de reunião, normalmente não é 50%, é menos de 50% a ocupação, porque os usuários ficam uns 80 centímetros de distante de cada um. E em sala de reunião, para a gente tentar resolver essa questão da cadeira, Cavanha, de um puxar a cadeira e sentar do lado do outro, em sala de reunião é legal colocar um adesivo desse, ó, aonde a pessoa pode sentar, para dar uma forçada na barra para ela não mudar de lugar nunca. Assim. Aqui um exemplo da imagem que eu peguei daquele filme que eu tinha falado anteriormente, assim, marcando onde é que a pessoa pode sentar. Aí aqui eu vou passar rapidinho o caso que é comum em layout também, que são salas de gerente. Nesse caso, é um projeto nosso que a sala estava aberta, é uma estação de gerente com sala aberta. A gente sugeriu tirar as cadeiras de interlocutor e botar um divisor entre eles. E também fazer uma marcação no piso de carpete ou adesivo, ou um capacho, que a gente usa, a gente corta o carpete e coloca um capachozinho embutido na placa de piso, de limite da onde um interlocutor que vai conversar com o gerente pode chegar sem sentar, porque a gente tirou as cadeiras. Tá bom? Aqui é um caso que eu acho que assim, ó, aí isso é assunto que rende. Assim. O assunto de alimentação é um assunto que eu acho muito complexo. Tem assim, mecanismo de arquitetura para ajudar, mas eu acho que é muito mais conversas internas das empresas do que soluções de arquitetura. Aqui eu vou mostrar um rápido exemplo seguindo a ideia de distanciamento social do que a gente pode fazer numa situação de copa e refeitório. A primeira delas, assim, ver aqui as mesinhas aqui no lado esquerdo, que hoje estão desenhadas juntas, distanciaria as mesas e tiraria uma cadeira de cada uma. Aí olha a marcação do raio aqui, como está respeitando o distanciamento definido por esse cliente. Então, assim, a gente tirou aí mais do que 50% das cadeiras, porque aqui foi metade, mas aqui, ó, não tem como ter 2 cadeiras numa mesinha dessa. Então, cada mesa de uma copa vai ser ocupada por uma pessoa, não tem saída. E aí, no refeitório, a gente sugere que também, porque talvez seja um lugar que seja desrespeitado com frequência, não por maldade, lógico, vale a pena alertar para onde a pessoa tem que sentar, assim, o único lugar que a pessoa tem que sentar. Então, como eu falei aqui, nas áreas colaborativas, que talvez o distanciamento seja parecido com as áreas da Copa, que são móveis que não são fixos, limitar a cadeira e substituir também poltrona por sofá por poltrona, porque sofá é mais difícil você limitar o usuário, você não pode colocar um adesivo num tecido. Eu já ouvi falar assim, coloca uma almofada num lugar onde a pessoa não vai sentar, mas isso eu acho que é uma mensagem difícil da pessoa assimilar. A pessoa acaba pegando a almofada, coloca no colo. Assim. E aqui eu vou mostrar assim, alguns exemplos de produto no mercado que ajudam o distanciamento. Estante, esses flip charts que hoje tem mais sofisticados, com quadro branco, vidro, para você escrever, é legal para distanciar, tanto em área colaborativa quanto área de staff. Poltronas com encosto bem alto. Isso daqui é um modelo de poltrona clássico, que eu acho que é perfeito para o momento. E tem vários outros modelos similares, onde o encosto é alto. Né? Então, se você, uma área de estar, tem 2 ou 3 poltronas dessa com distanciamento e ela própria já forma um divisor, é super útil, como essa daqui no canto aqui, e como essas daqui. Isso aqui é um phone booth, que é uma solução muito comum hoje, que assim, ajuda você a fazer um trabalho concentrado hoje em dia numa área isolada, mas o grande problema aqui é a questão de descontaminação. Assim, toda vez que alguém usar, vai ter que ser higienizado depois. Né? Então, esse controle tem que ser muito rigoroso. A gente já viu até falarem sobre iluminação com raio ultravioleta, como tem em hospital, que estão usando em residências hoje. Você compra um aparelho e deixa
o raio ultravioleta funcionando durante a noite para higienizar a cozinha. Isso pode ser adaptado a qualquer instalação corporativa tranquilamente, numa cabine dessa também. Painéis divisores, algumas imagens de solução para ajudar o distanciamento quando não for possível ter a medida de 1,50 m, 2 metros. E priorizar, aí assim, aí é aquela história, para não gastar dinheiro agora, eu só estou chamando a atenção quais são os produtos que são melhores de higienizar, né? Vidro, madeira, aonde é tecido, que ele seja impermeabilizante, mas no futuro, certamente a gente já tem ouvido sobre alguns tecidos high-tech que vão ser lançados, que já existem e que vão ser mais popularizados para a questão de antibactericida. O corino é muito bom, corino, né? Um couro sintético vinil. Isso aqui é uma outra coisa que eu devia ter até falado no começo, mas está na... Isso é uma questão também, assim, a gente localiza em planta na nossa apresentação, mas é uma questão legal para ser definida junto com o pessoal de HSE e Facilities. São pontos de higienização. Então, assim, é legal distribuir no escritório, na recepção, na entrada, perto de sala de reunião. Ao longo do escritório tem uns 2 ou 3 pontos de totens de higienização, né? Aí tem produtos um pouquinho mais completos, com essa imagem daqui, apesar de parecer aquele que toca, mas o de toca, o de você encostar a mão, não rola, não é recomendado, assim, ou de sensor ou de pedal, para se usar, para evitar o máximo de... Isso já foi falado por todo mundo, inclusive TI, isso é falado muito, assim, tudo que for touchless é o momento, assim, de se utilizar. Então, esses totens são fundamentais para o novo layout, né? Carpete, esse capacho sanitizante que se coloca na entrada do escritório também. E para alguns funcionários que vão ficar mais tempo em contato frequente com pessoas externas, por exemplo, recepcionista e expedição e o pessoal da equipe, recomenda-se usar o Face Shield além da máscara. Como eu falei no começo, a máscara, todo mundo, né? Já é até lei isso. Bom, cara, acho que de arquitetura eu dei uma geral boa. Acho que até deve ter cansado todo mundo aí. Tá sem áudio. Desculpa, estava sem áudio, mas tem várias perguntas aqui, Vilela. Uma delas é... Quer tirar aqui da tela? Quer que eu tire da tela aqui para a gente ficar... Pode, eu acho que sim. Depois eu volto aqui qualquer coisa. Só tá ótimo. É mais então, assunto conceitual. Isso, o que disse foi o seguinte: qual a tendência a seguir para um novo escritório, do zero, nessa nova realidade? Seria mais para a volta de bias, para um open office adaptado? Como é que é a tendência para as novas coisas? Vamos lá. Isso aí eu já ia até comentar no final aí, mas é legal. Assim, a pergunta é no momento pertinente aí. Essa fase 3 que a gente chama, assim, eu vou falar por mim, vou falar por vários arquitetos e especialistas no mercado que a gente tem conversado e eu tenho escutado muitos debates aí, webinars e lives e lendo bastante artigo. Assim. Primeiro, essa questão do home office vai vingar ou não e se vai ter essa questão de redução de área ou aumentar a área do escritório. A parte de arquitetura e imobiliário, especificamente, que eu acho que talvez tenha mais a ver com a questão da pergunta, a opinião que eu tenho é de que, assim, minha opinião pessoal e uma projeção do que eu imagino que deva ser. Uma coisa que eu escuto bastante de todos e que já era um caminho e vai ser reforçado é a questão de flexibilidade. O layout futuro tem que ser flexível, porque eu acho que esse movimento que aconteceu vai fazer a vida da gente também ser mais flexível. Se o home office realmente tiver um peso e funcionar como tem funcionado
na atual situação, os ambientes têm que ser flexíveis. Em relação à pergunta específica, eu acho que eu não acredito numa volta àqueles cubículos confinados com baia a 1,40 m, 1,60 m. Eu acredito, torço e vou fazer o máximo de esforço possível como arquiteto para manter o espaço mais aberto possível e horizontal, e a solução para evitar painéis altos é distanciar as pessoas, que é mais ou menos o que a gente tem feito agora. Só que, assim, sem deixar mesa vazia. Qual seria a solução? E que muita gente comenta. Assim, pela forçação de barra do mercado de tentar colocar o máximo de pessoas possível no menor metro quadrado de área alugada, a gente tendeu a fazer layouts com mesa de 1,40, 1,20 de vez em quando. Eu acho que o esforço maior nosso e o que os clientes têm que trabalhar para um futuro de layout, talvez seja, no mínimo, trabalhar com as mesas de 1,80, 1,60 no mínimo. Assim. Abaixo de 1,60 nunca. Nunca 1,40 no 1,20. De preferência, 1,80. E aí a gente mantém a horizontalidade, esquece esse negócio de painel com 60 acima da mesa e voltar os biomas. Eu acho que não tem o caminho de open office. E aí eu complementando a questão de solução no escritório. O caminho de open office é um caminho que eu acho sem volta, mas ao open office eu acho que virá com força áreas informais que a gente já está trabalhando nisso há um tempo. Eu só acho que vai vir com mais força agora. Áreas informais de trabalho, que são áreas colaborativas, parecido com uma cafeteria. Assim. Vai ter muito pulmões de cafeterias misturado às estações de trabalho que são os staffs. É um mix. Eu vejo esse mix de solução que torna os ambientes mais flexíveis. Reuniões flexíveis. Eu acho que menos sala de gerente, sala fechada, sala de diretor, acredito, para evitar ambiente fechado. Hoje, na solução hoje de layout de distanciamento, aonde tem sala fechada, não é recomendado fechar a porta. Se você vai para uma salinha de reunião, aonde dá 2 ou 4 pessoas no máximo, não é recomendado fechar a porta. Uhum. Certo. O Vilela quer dizer que, então, momentos novos... Agora, se vier a vacina, e tomara que venha rápida, né? Quer dizer, isso não muda grande parte da tendência. Eu acho que as coisas já começaram a mudar de forma mais veloz, não? Exatamente, assim. O que assim, reforçando e, de repente, explicando melhor o que eu falei, assim, a fase 3, que é a resposta à pergunta que eu dei agora para você, é um desenvolvimento à fase 2, né? Que assim, na fase 2 a gente está tentando fazer um milagre de que, com o que tem hoje, gastar o mínimo e atendendo essas premissas de distanciamento, segurança e bem-estar. Um novo escritório, se a gente estivesse projetando agora um novo escritório, que é um pouco arriscado, eu prefiro projetar um novo escritório daqui a 8 meses para ter certeza absoluta do que... Claro que não, né? Se tiver um novo escritório agora, a gente vai projetar, lógico. Mas a gente projetaria, eu acho que com esse caminho, de tentar colocar no espaço a ser construído, no mobiliário a ser comprado, mais ou menos o mesmo raciocínio que a gente tem hoje de projeto, mesclando soluções convencionais de arquitetura corporativa com um mix de espaços colaborativos, espaços informais, com distanciamento. Então, assim, eu acho que é a evolução, mas Cavanha, é aquela história, é o que todo mundo fala e todo mundo tem razão. Assim, não dá para falar agora vai ser isso, entendeu? Porque cada semana a gente aprende uma coisa nova. Assim, ontem e anteontem eu escutei. Anteontem eu estava conversando com a minha sócia, ela até mandou uma mensagem para mim assim:
acho que uma empresa americana, depois até escrevo, uma empresa de controle de saúde americana, comentou sobre o alto risco de ocupar escritório hoje. Porque uma das coisas identificadas é que, assim, após 4 horas de convívio, você eleva muito o risco de contágio. Então, assim, se as pessoas vão voltar ao escritório hoje e vão trabalhar no mínimo 6 horas, já está passando as 4 horas. Assim. Uma conversa, se eu encontro você na rua e estou conversando e dura 15 minutos, o risco é baixo de contágio se a gente está com máscara. Mas se a gente está num escritório, detalhe, janelas fechadas, que é outra coisa que eleva o risco. Então, isso eu falei no começo. Assim, se você, quem ocupa um espaço onde possa abrir a janela, agora que a gente está entrando no inverno, é mais do que recomendado que não use ar-condicionado, assim, que abra as janelas. Só que, se você me perguntar agora, eu não me lembro de que prédio a gente trabalhou nos últimos anos que permita abrir a janela. Então, o escritório hoje é uma área de alto risco, se você passa mais de 4 horas junto. Entendeu? Verdade. Isso a gente leu essa semana. Então, tá certo. é uma porção de pesquisa que está sendo atualizada e são novas informações. Né? Tá bom. Pô, Vilela, ia pedir para você fazer um minutinho de conclusões sobre tudo isso. Deixa eu só botar... cara, eu acho que eu não preciso nem, assim... Naquela apresentação, eu acho que tinha 2 ou 3 slides, mas são imagens que eu já mostrei. Fica à vontade. Se você quiser, fica à vontade. Não precisa colocar de volta, porque um dos slides foi a pergunta que você acabou de me fazer. Tá certo, claro, assim, claro. O que eu espero do que nós aqui, entre a gente, está chamando de fase 3, que é o retorno ao escritório depois da vacina. Tá bom. O que eu imagino de como vai ser o escritório. Segue, por favor, então. Para mim, a palavra do que eu imagino é flexibilização. Essa é a palavra a ser definido em produtos o que significa flexibilização. Tá. Você quer compartilhar a tela? Não, porque só tinha uma imagem, não tinha nada. Tá. E o que eu queria, sei lá, uma coisa que eu fiquei com vontade de falar da outra vez, só que eu acabei esquecendo, porque que eu acho que é uma observação, cara, muito interessante, que eu escuto poucas pessoas falarem, assim, tem um item de arquitetura, que, assim, a gente arquiteto, uma das paixões e uma das coisas mais legais da arquitetura é trabalhar com o comportamento humano, né? Seja qual for a área de atuação, seja se você é um urbanista, paisagista, ou se é como a gente que trabalha num nicho específico de escritório. E tem uma coisa, Cavanha, uma particularidade no nosso trabalho que eu acho que é uma coisa apaixonante, assim, que eu acho que é um dos maiores desafios da gente, que é trabalhar com gerações diferentes. E eu acho que, assim, eu não vou falar do futuro, mas eu tenho quase certeza, pelo que eu estudo do passado e converso com pessoas mais velhas, assim, a gente viveu nesses últimos 20, 25 anos e nos próximos 10, uma velocidade gigante de avanço de tecnologia, aonde implica em conflitos de gerações, né? A gente trabalhando em óleo e gás com frequência, a gente vive muito nesse mercado a ocupação de um escritório por um recém-formado de 23 anos e um super, hiper, mega profissional da área que já tem 60, 65. E eles dividem o mesmo ambiente. Assim. Ao contrário de projetos, por exemplo, a gente está fazendo um projeto para uma empresa de conteúdo de internet, onde 250 colaboradores têm 20 e poucos anos. Aí a questão de geração é mais fácil de resolver. Mas na área de óleo e gás, assim, isso é mais complicado e é o desafio mais legal de todos. Assim, é a maior experiência. E a coisa mais legal de todas. Por que eu estou falando isso? Porque, assim, nesse momento, isso vai ficar mais apaixonante e o desafio vai ser maior. Vou dar um exemplo bobinho, que é uma comparação perfeita ao desafio que a gente já vivia e vai viver com mais potência agora. A questão dos professores na escola que nunca mexeram no computador e nunca fizeram uma reunião como essa, serem obrigados da noite para o dia da aula virtual. Então, assim,
Isso é sensacional, porque assim, eles estão fazendo um esforço, É uma mudança enorme, uma mudança grande. Uma mudança imensa de geração, que, na boa, se não acontecesse essa pandemia e essa quarentena, eles não iam fazer isso, porque estava funcionando da maneira... Então, assim, isso eu acho que talvez seja um desafio para a gente, porque, por mais que eu acredite que não vai haver uma revolução no espaço corporativo, vai haver um salto de soluções que a gente tem hoje. Eu acho que, assim, ano que vem não vão inventar, não sei, né? Isso. Infelizmente, não vão inventar uma coisa revolucionária. Mas, por exemplo, a videoconferência que popularizou bastante nesse momento é uma coisa que eu acho que vai ter muito mais uso do que a gente acha até que nesse momento de distanciamento, as salas de reuniões, como não podem ser ocupadas por 12 pessoas, mesmo se você estiver no escritório, você vai ter que continuar usando reunião via videoconferência. Todos no mesmo espaço. Então, acho que assim, é uma coisa que eu queria concluir e deixar aí no ar como um desafio que vai fazer a nossa vida ficar mais legal do que já eu acho, nesse trabalho, assim, que é trabalhar com gerações diferentes num salto absurdo de tecnologia que vai ter nesse ano, assim. Tá certo, ótimo. De tecnologia. Tá certo. E reforçar que acho que assim, reforçar o que eu falei no começo de que o trabalho agora é totalmente de colaboração entre todos os departamentos. Assim. Tá ótimo, obrigado, Vilela. Eu queria fazer um comentário final, antes de nos despedirmos, né? Dizer o seguinte, quer dizer, como tem o escritório do Vilela, tem dezenas de outros tão bons quanto o do Vilela. Então, não é uma preferência, é uma provocação, só para concluir, é uma provocação que foi feita com o Vilela, ele trazer a empresa dele, trazer a experiência dele. Mas, para deixar isso claro e até mais fortalecido, incentivo, né, que todos que no post do LinkedIn coloquem lá suas referências e, se for o caso, façamos um debate com outros escritórios, né, avançado, de algum tema mais específico, não dá para fazer de tudo, muito assunto, arquitetura são 5 anos de estudo, então pegar alguma coisa mais específica, fazer um aprofundamento e convido aqueles que queiram de outros escritórios a fazerem parte dessa provocação, essa discussão. Posso fazer só mais um comentário? Pode, claro. Humildemente, eu acho até, em complemento a essa observação perfeita que você falou, humildemente, eu acho que, sem desmerecer, é lógico que nós... Assim, humildemente, eu acho que o trabalho de arquitetura nesse momento é menor do que o trabalho dos departamentos envolvidos que eu estou falando. Assim. Eu acho que TI, HSE, RH, Facility, tem mais trabalho. Na boa, Cavanha, se um cliente qualquer pegar o documento que eu disponibilizar, ou que qualquer outra empresa de arquitetura disponibilizar, ou uma empresa de imobiliário, eles não precisam contratar arquiteto. Eu não deveria nem ter falado isso. Não deveria nem falar isso. Assim. Mas, assim, eu acho legal a participação de qualquer arquiteto nesse debate, nesse processo, muito menos pelo agora, mais pelo futuro. Porque o que a gente vai viver agora é uma transformação. A experiência para esse futuro próximo, do ano que vem, entendeu? Que vai haver modificações, não revolucionárias, mas vai haver. Então, assim, a participação do arquiteto é humilde, mas é importante para o futuro, eu acho. Isso. Então, estão convidados todos para se ativarem a respostas e aceitarem a provocação, nos reunirmos novamente com mais gente. Muito obrigado, Vilela, pela sua explanação toda. Muito obrigado. Você aguenta um minutinho só que eu vou desligar aqui o nosso